Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que todos estejam muitíssimo bem. E essa semana vou fazer um bate-papo bem mais legal, né? Por quê? Porque conversar com o Douglas sempre é muito prazeroso e eu gosto muito dos direcionamentos, a forma com que o professor com que trabalha é muito parecida com a minha. A gente já está há muito tempo nessa estrada e o papo, graças a Deus, hoje é com o professor Douglas, o que vai deixar vocês mais animados. Deixa eu dar bom dia aqui para o mestre. Nós estamos fazendo esse papo no dia 12 do 8 de manhã. Ele deve ir para vocês no dia 13. Professor Douglas, obrigado por separar um tempinho aí do seu dia para conversar com a gente. Muito obrigado de coração. Eu que agradeço, Alê. Bom dia a todos. Futuros servidores públicos e estáveis. Quem assiste esse canal, se já não é, Alê? Será em breve. É verdade, Douglas, é verdade. Teve uma moça que mandou mensagem aí esses dias e falou isso, né? Falou, poxa, às vezes a gente acha que o Douglas fala aquilo mais para animar a gente, projeto escrevente e tal. Ela falou, cara, eu não acredito que eu acordei nomeada. E ela falou, poxa, às vezes eu estava muito cansado, estava muito para baixo. E você não faz a noção, Ale. Você não tem a noção de como é importante isso que vocês falam no meio de uma aula, né? Às vezes até gravada, porque no ao vivo é normal a gente conversar com as pessoas, né, Douglas? Mas ela falou, até no gravado vocês param e conversam. Não percam isso. Porque às vezes, até uma vez a crítica a gente sempre tem, né? É normal. E uma vez, uma das críticas, em meio a, graças a Deus, muito elogios, eu não posso reclamar da vida não, mas teve um aluno que falou, eu não gosto que fala qualquer coisa além da aula no meio da aula, né? É uma opinião dele, mas eu nunca vou parar de vez em quando de falar. E olha que eu acho que nós somos muito direcionados, né? A nossa hora aula líquida, ela é muito cara em todos os sentidos. A gente trabalha bem, a gente usa bem nosso tempo, é muita matéria. Mas eu acho legal isso que você faz, de contar uma experiência e tal. E principalmente o professor Douglas, que trabalhou com a gente tanto em normas, agora nas resoluções do MP, a experiência do dia a dia vale mais do que 10 leituras, né, Douglas? Quando trabalha com normas, quando trabalha com resolução. Como é que você pegou esse jeito aí de explicar as coisas usando o seu dia a dia? Quando é que você percebeu que isso tem um efeito muito grande, Douglas? Olha, Lê, como dizia o nosso personagem lá da infância, né? Os nossos movimentos são minimamente calculados e só tem um objetivo, que é o melhor desempenho do aluno na prova, né? Concurso público a gente não pode esquecer que nada mais é do que uma habilidade que o nosso aluno deve desenvolver ao longo do curso de colocar o X na letra certa. O sucesso do nosso aluno depende dessa habilidade de colocar o X, né, justamente na letra correta. E tudo que a gente faz na aula é com esse escopo, é com esse objetivo, tudo muito bem pensado. Agora, precisamos, né, ter, além de confiança no que é unânime, a capacidade, a habilidade e a potência que o NEAF é nos concursos, para justamente relaxar um pouco, né? Abrir o coração, abrir a mente e também ser feliz durante o processo de preparação. Né? Concurseiro sofre demais. Concurseiro sofre demais. E aí a necessidade da resiliência para ter o melhor desempenho. Aliás, Ari, se me permite, a resiliência no mundo dos concursos, ela é muito importante e precisa ficar bem claro para o nosso aluno. A resiliência é a habilidade de suportar as dificuldades para conquistar os seus objetivos. E o concurseiro, hoje, mais do que nunca, precisa ter essa habilidade, deve ter essa habilidade, e assim as coisas ficam todas muito mais fáceis. Engraçado, pessoal. Eu hoje separei algumas coisas aqui para conversar com o Douglas, mas se você perguntar, o Douglas falou com você antes da aula, né? Dessa gravação, e ele sabe que vocês vão conversar. Não. E eu fiz 4 perguntas aqui, quatro ou 5.
e que eu vou fazer na hora para ele, como se fossem os alunos para a gente trocar ideia. Mas antes, deixa eu falar algumas coisas interessantes que aconteceram essa semana, né? Fazer aquele momento Jequiti que a gente brinca aqui, né? Nós tivemos o Top Atualidades no dia 8/8 com o professor Márcio Gomes, foi muito show de bola, foi ao vivo, tá? As pessoas estão ficando muito fortes nessa matéria. Pessoal, com todo respeito, tá? Você pode ficar bom em português, matemática, direito, mas atualidades é o mundo, tá? Então, assim, cuidado, cuidado e cuidado. Professor, mas são poucas questões. Eu não sei se você tem expertise nisso, mas ultimamente, quem tira 80 e quem tira 81 é o mundo. Pode ser a significação entre passar ou não passar. Então, por favor, cuidado, tá? Faça as coisas de forma decente. Depois nós tivemos dia 9/8, a primeira aula foi comigo. E detalhe, até o Douglas falou, né? Caramba, a gente vê umas palestras por aí do MP, onde no primeiro dia só fala do edital. No segundo dia só fala da prova. No terceiro dia fala da análise. No quarto dia... E no final não tem aula nenhuma. Aí o Douglas deu risada e falou, caramba, Ale, no primeiro dia você meteu o pau em toda a estrutura e tal. Isso deu espaço para mim. Por quê? Porque o Douglas, pra você ter uma ideia, gente, o Douglas, sem enrolar, falou no dia 10 das resoluções. Só que ele não falou só de resolução administrativa, assisti aula, assisti todas as aulas, aliadas. Hoje é sexta-feira, parte da manhã, bem cedinho, nós estamos gravando antes do Marcelo Lanfran, que vai finalizar nossa semana do MP. Mas o Douglas fez aula de resoluções, cara, de uma forma muito, muito inteligente. Ele foi falando para os caras o seguinte, ó, cuidado, não é só estatuto, cuidado, não é só improbidade, cuidado, por que que essa resolução está aqui? Por que que a Lia está aqui? Por que que a Lai está aqui? Assista, por favor, ficou muito bom. Professor, além de MP, e por quê? Professor Douglas, por que o MP é tão badalado quanto o maior concurso que nós tivemos, né, no ano de 2021, que foi o Escrevente? Eu não sei se vocês sabem, pessoal, mas o professor Douglas e eu trabalhamos para o Escrevente há muitos anos, acho que mais de 20. Trabalhamos na área, exercemos a função, e esses são números fortes, né? Fortes. Você tem 4.250 candidatos e 748 do NEAF. Isso é um absurdo. Outro dia a moça estava brigando, por que tem 18 até a terceira posição? Tá errado. Não, eu posso ter 18 até a terceira. Então, quer dizer, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, muitos foram primeiros lugares. Aliás, a primeira colocada, né? Nossa amiga Luana, que acertou todas as questões, também está nessa leva. E no TJ, e no MP, Douglas, nós trabalhamos com aproximadamente 900 aprovados, de 3 mil e pouco. Então, assim, são números assustadores até. O que eu quero perguntar para o Douglas? Professor Douglas, por que o MP é tão irmão do TJ? Por que ele é tão... Explica para os caras aí que não conhecem, por favor, mestre Douglas. Primeiro, Ale, vale lembrar que nós estamos juntos aí no mundo dos concursos há mais de 20 anos. E que nessas 2 décadas nós tivemos concurso do TJSP ano sim, ano não, ano sim, ano sim. E, por outro lado, o MPSP é um concurso que nos últimos 20 anos nós tivemos ele com regularidade incrível. A cada 3, 4 anos, 4, talvez ali quase chegando nos 5, nós tivemos um concurso do MPSP. O concurso do Ministério Público, ele sempre foi unificado, capital e interior, e com um prazo de edital de 2 prorrogável. Então eu posso trabalhar no interior de boa, mestre, eu sou do interior. Tem vaga para mim, então? Perfeitamente, exatamente. A diferença é que o TJ sempre costuma, né, majoritariamente, ele saía para, até às vezes, desmembrado o interior, né? Saía para São José, depois saía para Campinas, depois saía para a região de registro e assim sucessivamente. E o MPSP é muito regular, né? Capital, interior, a cada
4 anos mais ou menos. O último concurso foi em 2015. 2015 e prova 2016, né, Prova Douglas? 2016. Douglas, E tem aí, um tempão, hein? Muita gente já aposentou, hein, meu amigo? exatamente. E aí, o que que aconteceu? O que que aconteceu? Como o TJSP, nos últimos 20 anos, praticamente todo ano, e o MPSP a cada 4 anos, mais ou menos, a galera que não ia bem emendava no Ministério Público quando surgia o Ministério Público. E Verdade. por quê? E por quê? Por uma razão muito simples. O edital do oficial de promotoria, ele é uma versão, olha só, pocket. É uma versão enxuta e reduzida do edital do escrevente. Então, quem estudou para escrevente, a grosso modo, estudou sem saber para oficial de promotoria. E descobre isso na hora da publicação do edital do MPSP, com basicamente a ressalva de que, entre aspas, saem as normas do TJSP, as normas da corregedoria, tão inicialmente odiadas, mas afinal amadas e adoradas, e entram as normas do MPSP, as resoluções e a legislação própria do MPSP, como não podia ser diferente. Ô Douglas, e vamos combinar, hein? Tudo bem, isso aqui é um lerite do Eduardo que o Edu ganha um pouquinho a mais, que ele faz aquela diligência, né? Muita gente não sabe, mas tem o oficial de justiça que também tem o lance de trabalho externo. Mas tirando um pouquinho, caramba, Douglas, 7 pau e 700 bruto e 6 pau e 10. Ó, tá aí o lerite do cara. Auxílio transporte, 321. Auxílio alimentação aumentou. 1.100. O Douglas, vamos combinar, cara. Esse concurso é nível médio e paga muitíssimo bem. Ale, não existe concurso de nível médio com essa quantidade reduzida, podemos dizer assim, sim, com certeza, de conteúdo programático, pagando essa remuneração. Posso dizer para você que, proporcionalmente à quantidade de conteúdo para a remuneração, esse é o melhor É concurso verdade. nesse sentido que existe no país. E O vale Douglas está lembrar. falando algo, gente, para quem não entende muito bem, isso aqui é a estrutura da... Aliás, uma novidade no site, viu, Douglas? Eu gostei disso. No nosso site, no descritivo agora, tem uma aula demonstrativa. Então eu quero ver o Douglas. Vou lá e clico na aula demonstrativa. Sabe, já antes de comprar. É legal isso, né? Então aí as matérias, só para você ter uma ideia, gente, eu não sei se eu coloquei aqui a foto do TRE, né? Mas se você for ao TRE, o Douglas falou algo agora muito, muito importante. Nível médio, paga até mais. Paga mais do que 8 lá, nível médio. Mas o Douglas tem razão. A quantidade de matéria que você vai enfrentar em direito constitucional não dá para comparar se você for pegar o TRE, né? Então, o que ele está dizendo é o seguinte, amigo, amiga, o custo-benefício é fantástico. Então dá para mandar bala, né? Eu acho que é uma informação muito interessante. O próprio INSS, que também a gente está lá com o descritivo e tal, doutor Omar, que é juiz federal, doutor Ed, a nossa equipe desculpa, né? Quero ver quem tem um time desse. É um concurso que demora muito para sair e o pessoal está reclamando. Realmente, se você pegar 1.000 vagas que os caras estão falando, é país. E enquanto o MP, Douglas, a última contagem que eu vi, o MP em estado de São Paulo tem 1.212 nomeados. Pois É é. muita coisa. Além disso, chama atenção pela quantidade de nomeados. É um concurso irmão siamês do TJSP, menorzinho por conta do edital, por conta do conteúdo programático, a quantidade de nomeação também. Depois do TJSP, que é imbatível, sem dúvida nenhuma, é o concurso que mais nomeia aqui no estado de São Paulo. A remuneração é praticamente idêntica, existem outros adicionais Legal. e auxílios, e além de tudo, Ale, a gente não pode esquecer e reforçar, porque essa pergunta ela é recorrente, por conta do conteúdo programático reduzido, é sim um concurso que dá para começar agora. Boa, Se você tem essa pergunta na sua boa. mente, Ó, é engraçado. O está Douglas, respondido. juro por Deus, ele sabia que eu ia fazer alguma dessas perguntas. Bom, queria avisar que o pessoal sempre me dá uns toques aqui das coisas que eu sou obrigado a avisar mesmo, porque é óbvio. Promoção Dia dos Pais, aliás,
Tô vendo a menina fazer isso aí com o pai dela. E o Nino, pior. Nossa senhora, como dói ficar carregando o filho desse jeito aí que esse cara tá fazendo. Agora que eu tô vendo a foto ali. Ó, algumas novidades. Lá você tem de tudo, gente. Você tem curso de teste, você tem de tudo. Cuidado com o que o Douglas falou. Ele falou, gente, tempo, né? Pra você ter uma ideia, a palestra foi dia 9/8. Falta escolher a banca, já tá autorizado. Só tô falando do MP. Porque você pode falar TCM. TCM parou na pandemia, irmão. Já era para ter reaberto. Vão reabrir inscrições, tem curso lá, tem tudo. Da escolha da banca para o edital, é mais rápido, cuidado. O problema é que esse ano nós estamos vivendo Copa do Mundo, eleições, o diabo a quatro, não tá sobrando domingo para fazer prova. Então, eu não sou de falar que a prova não é esse ano, gente. Eu tenho muito medo disso. Mas eu gostei de um comentário que o Douglas fez e ontem a Renata Soneventi também fez. E eu assisti a aula dela. Ela falou, talvez o edital venha esse ano e a prova ano que vem. Tá? Então, assim, temos de ficar com o pisca-alerta ligado, como dizia Ivani Pedroso, que foi para o céu há alguns anos. Vamos lá. Deixa eu colocar aqui. Aí nós falamos tudo. Essa palestra, essa semana do MP, assista que eu acho que vale muito a pena. Vamos lá para frente que eu tenho as perguntas aqui para o mestre, tá? Ó, isso aqui foram simulados, fizemos... Rapidinho. Diga. Rapidinho, eu queria dizer que o concurso oficial de promotoria, ele cobra atualidades do semestre anterior à publicação do edital. Então, se você quer ganhar tempo, uma alternativa muito viável que eu recomendo é manter-se atualizado. E não deixar para estudar atualidades retroativamente, né? Então, chega uma hora que você não aguenta mais ler processo civil, constitucional, administrativo, e aí aproveita, faça do seu tempo livre ou do seu tempo de repouso o conhecido ócio criativo, lá difundido pelo italiano Domenico De Masi. Vai ficar atento a coisas que são mais agradáveis, fáceis e palatáveis, como, por exemplo, o Top Atualidades aí da segunda-feira agora, Boa. que deve estar presente no edital. Às vezes você está lá fazendo um lanche e pode estar assistindo o vídeo do professor Márcio Gomes e, de repente, cai uma questão. Aliás, uma questão que pode ser cobrada aí, eu, se fosse examinador, perguntaria qual foi o tribunal, qual foi o tribunal criado aí, o mais novo tribunal do país, não é? Faria perfeitamente essa questão aí na prova de oficial de promotoria. Temos mais um TRF. Né? Qual a jurisdição, qual o nome, qual foi o tribunal aí, o mais novo tribunal criado no Brasil. Boa observação, aí, Douglas. E o pessoal que não sabe, TRF é um filé, criaram mais um. Douglas, a primeira pergunta. Dá tempo? Quantas vezes a gente é obrigado a ouvir isso? Dá tempo INSS? Dá tempo MP? Dá tempo pro TJ? Dá tempo pro TRE? Douglas, e aí, o que você responde quando alguém fala? Olha, o problema dessa pergunta, né, é que você vai encontrar alguns desavisados, né, que só fazem essa pergunta e fazem essa pergunta ad eterno. Dá tempo? Aí amanhã ele pergunta, dá tempo? Na próxima live ele pergunta, dá tempo? Mês que vem, quando sair o edital, sei lá quando vai sair o edital, ele pergunta, dá tempo? Na véspera da prova, ele pergunta, dá tempo? E o pior, o Douglas está falando uma coisa que eu acho que ele não precisa nem responder. Quando as pessoas agora respondem lá no grupo de forma educada e tal, mas chega um momento lá no grupo, quando alguém fala isso, o pessoal começa a bater, né? Fala, meu, para de perguntar no tempo e começa. Então, acho que a resposta do Douglas foi ótima. Ele não respondeu, ele simplesmente colocou. Pô, por que ao invés de perguntar no tempo, o cara não começa? Douglas. E só acrescentar, que eu podia falar o seguinte, olha só, esse dá tempo, normalmente a gente precisa perguntar para a pessoa, ó, você tem alguma base? Você já estudou? Quanto tempo você não vê matemática, português, etc. e tal? Mas para oficial de promotoria, em razão do conteúdo reduzido, posso responder essa pergunta tranquilamente. Dá tempo? Sim. Aí eu faço uma pergunta. Já respondi a sua pergunta. Você vai começar hoje? É isso. Professor, como estudar? Porque isso já emenda na próxima pergunta. São tantas técnicas e coachings que eu nunca sei. O Douglas falou do ócio criativo. Ontem eu estava assistindo eu adoro assistir 4, 5 filósofos assim,
são famosinhos hoje, mas já há muitos anos eu gosto. E ontem eu estava vendo uma palestra do Karnal e do Vlog junto, que eu adoro, adoro. E uma coisa legal, que além de citar o italiano que você se mencionou, uma das coisas foi, porque para chegar à conclusão, né, ele explica o que é felicidade, desde os socráticos, pré-socráticos até hoje. Depois ele pega e fala, então como é possível um coaching te dar um caminho, um par de sapato? Eu calço 43, eu não sei o Douglas. Será que o meu sapato serve no Douglas? Então eu não sou contra. Antes que alguém, por favor, a opinião é minha, não é a do mestre, que eu não sei bem qual é a dele, mas eu tenho problema com o coaching, porque achar e me dizer que o caminho é um só. O jeito do Douglas estudar talvez seja um, o meu jeito seja outro. Uma coisa eu sei. Se eu e o Douglas assistimos séries da Netflix apenas, porque às vezes ele pode assistir para relaxar, faz bem para ele, eu não. Eu gosto de correr para relaxar, cada um tem um jeito. Agora, uma coisa é fato, se nós dois estudarmos, nós vamos ter bom resultado. Claro que existem técnicas de estudo, eu acho legal. O cara, um gosta de anotar, o outro é mais visual. Pouquíssimos são auditivos, tá? Pouquíssimos sinestésicos. A maioria é visual mesmo. Mas pode ser que você seja. Mas o que eu acho, assim, o problema que está acontecendo é as pessoas estão nos dando, né, Douglas, regras que acham que serve para todo mundo e o cara faz sucesso. Porque, gente, é muito fácil você pegar um canal religioso na madrugada, não sei se o Douglas já fez isso, dá mais agora, até agradeço o Douglas aqui de bate pronto, porque eu ainda não estou muito legal de falar sozinho com a câmera. Quando tem aluno eu fico mais feliz, né? Passagem, minha mãe foi pro céu semana passada, eu ainda não tô assim um cara normal. O professor só nunca foi. Então, eu acho o seguinte, eu acho que sobretudo, a gente precisa parar com esse padrão de tem de ser feito daquele jeito ou tem daquele outro. Agora, uma coisa é certa, isso é legal, né? A gente não vende mentira, a gente não fala uma coisa que a gente não acredita. Isso que a gente está falando, a gente trabalhou e participou, porque o mérito é todo seu, de uma aprovação de milhares de pessoas. Então isso é muito legal, é muito bacana. Professor, como é que você encara isso, esse lance do como estudar? Ai, professor, é tanta técnica. Como é que você vê isso, Douglas? Você que tem bastante experiência nessa área. Olha só, primeiro ponto, definitivamente, executar mais do que planejar. Isso, para mim, parece um erro clássico, né? Aqueles que ficam se planejando, planejando e planejando e não executam. Então, primeira coisa, é mais importante executar a planejar. Segunda coisa, hoje é preciso conhecer a banca, conhecer o examinador, as questões, para não estudar nem de mais nem de menos. E nesse ponto, vale ressaltar que muitos alunos cometem o erro de estudar aquilo que eles mais gostam, o que não necessariamente coincide com aquilo que será cobrado na prova, né? Além disso, uma definição muito clara, para mim, indiscutivelmente, no concurso do MP, onde você tem uma predominância nos editais anteriores de português, matemática e raciocínio lógico, é fundamental para 35 questões de língua portuguesa que você dedique um tempo maior para essa disciplina. Então, não faz nenhum sentido, né, querer gabaritar, por exemplo, uma matéria, vamos dizer, como a resolução 23, ou a resolução tal, que vai ter uma questão, Deixar e, de se, lado 30 e pouco. e deixar de lado o português, deixar de lado E, matemática e e, e o raciocínio Ó, lógico. gente, o Douglas tá aí. Se ele quiser discordar, fica à vontade. Os caras que estão no nosso simulado tirando melhores notas, eles estão errando duas, três de português, no máximo, Douglas, das 35. Os caras estão voando. Ale, português, no site de questões de VUNESP, tem mais de 10 mil questões.
é obrigação do candidato que quer e está trabalhando para isso, fazer essas 10 mil questões. Aliás, nas entrevistas do canal, né, você perguntando para os nossos alunos quantas questões eles fizeram na preparação, é muito raro, dentre os primeiros colocados, alguém que fez menos de 5 mil. Outro dia Muito raro. a moça reclamou que no curso de teste do MP, ela falou que tem quase 600 questões. Você acredita? Ela reclamou. Só pôs juros em vídeo, ela falou, professor, eu achei que não precisa tanto. Tal. Eu falei, então, cada um tem um jeito, né? E, Enfim. Agora, e o Douglas, importante... vem cá, esse lance de tanta técnica e tal. O aluno às vezes se perde, Douglas, com tanto guru. Claro, e assim, são... Ou você disse esses dias, né? Por que o guru mora longe? Eu falei isso. Mas eu falo, por que o guru mora longe? Acho que na tua live de terça-feira ou de segunda. Enfim, terça-feira, né? O guru mora longe para ninguém sabe descobrir, né? Que ele é um xarope. Porque se você conhece o guru de perto, você fala, puta, mas esse cara é um nada. Ele fica falando que faz isso. Então, o bom do guru é morar longe, né? Então, a gente está aqui, mostra a cara, né? Dá cara a tapa e tal, conversa, responde, estamos aí à disposição. Não somos gurus de absolutamente nada. Mas olha só, um erro clássico que eu considero equivocado, mas se para o aluno funciona também, ótimo, importante é ele saber que o objetivo maior é, no dia da prova, responder as perguntas não do jeito que ele gostaria que fosse, ou enfim, do jeito que ele queria que fosse, mas do jeito que o examinador quer, na opinião do examinador, não a opinião do candidato, e mais, no tempo que o examinador propôs, que a banca propôs para a resolução daquela prova. Portanto, é fundamental treinar esse tempo. Quem assiste essa live não pode chegar depois, domingo, após a prova, dizendo não deu tempo. É verdade. O simulado Porque serve para isso, está né, avisado Douglas? aqui, está avisado aqui. Não dá para chegar no dia da prova sem saber qual é a estratégia, se eu vou atacar português primeiro ou se eu vou atacar a resolução 664. Não dá para chegar lá sem saber isso. Douglas, E para treinar isso, você podia só trocar o fazendo simulado. estratégia por outra palavra, porque as pessoas não lembrarem de curso algum, por favor. Tá? Pode colocar tática. Eu ia falar, muda para direção, mas também daí não dá também, Douglas. Então, por favor, vamos tentar mudar a tática. Você sabe que Olha, eu olho tão louco que eu ia acho... contar a história do religioso. E o aluno que deve estar assistindo a gente fala, o aluno não está bem mesmo, ainda bem que o Douglas está aí. E eu acabei esquecendo, né? Eu ia falar que, às vezes, o programa religioso de madrugada, não sei se já teve isso, de ligar de madrugada, Claro. Aí o cara pega e faz assim, ó. Você tá triste? Você tá precisando? Gente, você fica assim na frente da TV, ó. Então, o que eu tô querendo dizer? Quando o Douglas tá falando, nós não somos gurus. Não. Gente, nós temos técnica, nós fazemos isso, a gente só faz isso. Agora, falar pra você, não, você só vai estudar desse jeito ou daquele. Não, nunca você vai ouvir isso aqui. Por isso que eu gosto dessa turma. Essa turma tá comigo há muito tempo. Por quê? Porque não é bom. Então, por favor, desculpem o meu papo maconheiro, que tava falando de uma coisa e esqueci da outra. Então, eu tô voltando a pegar o eixo, o fio de Ariadne que se perdeu no labirinto de Dédalo. Então, eu estou a trazer o fio aqui, me desculpe. Mestre Douglas, gostei. Agora vem a outra pergunta, né? A prova será esse ano? Olha, Fizeram para você ontem. Tá difícil essa data, né? Esse ano tá difícil com as eleições e, ponto, observação, tem nada a ver com possibilidade ou impossibilidade de realização do concurso em ano eleitoral. Tanto MPSP quanto o Poder Judiciário, de uma maneira geral, estão nem aí para a eleição, no que diz respeito à realização ou não de seus concursos, tá? Isso é ponto pacífico. Aliás, eu tenho repetido isso, eu vou dizer mais uma vez. Se, por acaso, você ouviu algo que te fez desanimar, ou desistir, ou pensar em desistir do concurso,
Olha, experiência nossa de mais de 20 anos, os concursos continuam aí firmes e fortes acontecendo, não acabaram, e vamos que vamos tocando o barco e cada vez nomeando mais, cada vez saindo mais concursos, nós estamos numa chuva de concursos. Então, eu costumo dizer que quando alguém vem falar alguma coisa para te desanimar e tal, desestabilizar, pensa o seguinte: estão querendo diminuir a concorrência para abrir o caminho para eles. É isso. Eu gostei. Você não foi duro, você foi muito educado. Não é porque eu tô falando com você, mas eu assisti. Quando um cara perguntou isso, você pegou e falou: então, eu só queria saber uma coisa. E se a prova fosse semana que vem? Você está preparado? Aí o cara, puta, é verdade, né? Então precisa tomar muito cuidado com esse lance, né? Engraçado, são duas turmas. Uma é a turma do Dá Tempo e a outra é a prova esse ano. Olha, eu não sei. Eu só sei de uma coisa. Quem não estava tão bem, né, Douglas, está ficando. E olha E só como quem é que são as estava coisas. bem e não está estudando, está esquecendo. Ale, pera um pouquinho. Você está querendo dizer que se eu pegar a Luana, que estava voando na prova do TJ, se ela não estiver estudando, ela não passa nessa prova. Sim, com certeza. E a gente não pode deixar de esquecer, a gente não pode deixar de esquecer, foi ótimo, né? A gente não pode esquecer que aprovados no TJSP estão se preparando para o MP e reprovados no TJSP estão se preparando. O que eu quero dizer com isso? Que você tem um círculo virtuoso, em detrimento de um círculo vicioso, de um comportamento que gera sucesso nas aprovações. Tem gente que está bem no TJ, mas fala assim, sei lá o que vai acontecer, para onde eu vou ser nomeado, e o MPSP é uma outra oportunidade de repente, eu ser nomeado para uma cidade mais próxima, efetivamente, onde eu quero morar. E, por outro lado, tem gente que está aprovado bem no TJSP e diz, não, eu já estou me preparando para um concurso maior, né? É muito interessante esse perfil de candidato de sucesso que a gente tenta reproduzir nos nossos alunos. Este Boa, ano, a prova boa. pode ser esse ano? Pode ser esse ano. Tá difícil? Tá difícil. Tem eleição, tem concurso disso, tem concurso daquilo. Nós já temos alguns editais, como a Assembleia de Minas, que a prova já foi marcada para janeiro. Olha só como é que são as coisas. Mas tudo é possível no mundo dos concursos, só Se fosse para ficamos. torcer, se fosse para torcer, Douglas, não sei se dá para ter essa torcida, mas eu torceria pro edital ser em setembro, outubro, e não dá tempo de fazer prova esse ano, e aí o cara ganhar um mês de recesso, sabe aquele, entre aspas, um mês de recesso, e a prova só ser janeiro, aí a gente conseguiria ter 90 dias, seria um sonho, só que isso também tem um lado ruim, gente que não estava tão bem, em 90 dias começa a voar, mas gente que já está estudando há algum tempo. Peraí, pessoal do marketing, ah tá, não, a gente vai fazer uma coisa bem YouTube mesmo, 10 minutos, né? As pessoas não assistem mais que isso. Fica tranquilo, já deu 32 minutos aqui o papo com o Dou. Então assim, nosso negócio é marqueteiro, não importa, tá? Então, veja, eu acho legal reduzir o tempo de aula para um período com o aluno assimila. Agora, é um tal de fazer tudo. Por exemplo, você quer que esse bate-papo seja feliz? Eu vou até mandar colocar na, os 5 passos da felicidade, os 7 passos para passar em concurso, né? O que você não, o segredo, cara, eu não suporto isso. A última que eu vi foi um milionário escrever o segredo para se tornar milionário. É engraçado, sabe o que é a mesma coisa do cara que escreve o segredo para ganhar na Mega Sena. Não, ou eu sou um estúpido, ou por que ele vai me contar, né? Então assim, gente, por que eu brinquei do religioso mau caráter, não do bom religioso? O cara que faz isso, fala, você não está bem, tal, o que ele está querendo dizer para você? Você está nas trevas, eu sou a luz. Você não tem o segredo, eu tenho o segredo. Você não sabe os passos, eu sei os passos. E as pessoas, vítimas de uma sociedade, me perdoe, Bauman, né? Extremamente líquida, bota líquida nisso, ela quer imediatismo, ela quer rapidez, ela quer apostila de 30 páginas, ela quer... Toma cuidado, tá? Os resultados disso são
terríveis. Professor Douglas, estamos caminhando para 35 minutos e eu tenho duas perguntas. Fazer simulado? E a última é, eu não tenho muito tempo. Professor, fazer simulado por quê? E como é que você faz para uma pessoa que não tem muito tempo? Aliás, o que é um não ter muito tempo? Olha, primeiro, fazer simulado é fundamental, imprescindível, mas não só de simulados vive o aluno de sucesso. Então, não adianta. Esses dias eu vi alguém vendendo aí na internet 50 simulados. 50 simulados? Não, isso Pô, dá um não tem trabalho para fazer utilidade. dois, meu. Puta trabalho. Isso não tem nenhuma utilidade. Só fazer simulado não tem nenhuma utilidade. Não fazer simulado também é péssimo. Fazer simulado te ajuda a saber, a definir a sua estratégia de ataque. Perdão, né? Definir a sua direção. Não, direção também não. Eu falava de. Eu costumo manter o seu focus. Eu costumo falar sempre de Fernando Pessoa, né? Olha, se for para ser, é para ser grande, mas também não vou falar isso, né? Se for para ser, é para ser inteiro. Mas, enfim, o simulado te faz te conhecer melhor, saber suas necessidades, o que você precisa até mesmo levar no dia da prova. Portanto, faça o simulado de portas fechadas, para você saber exatamente as suas necessidades no dia da prova. O pós-simulado é até mais importante, né? O simulado eu recomendo seja feito no dia e horário da prova, porque é o dia e é o horário que teu corpo vai estar preparado, que você vai se conhecer melhor. E faça simulado sério, como se estivesse no dia da prova. E importante depois é saber o que errou e para melhorar. Não ficar chateado com o desempenho no simulado e tampouco também não pode ficar feliz, porque os simulados, né, que a gente eventualmente vai encontrar pelo caminho podem não coincidir com o nível da banca. Simulado é para aprender. O que você acertou no simulado, ótimo, mas tem o risco de esquecer até a prova. O que você errou no simulado, isso é mais difícil de esquecer. Mas eu não quero ouvir gente dizendo, não fiz simulado, decidiu por qual matéria começar lá na hora e não deu tempo de fazer questões de matemática. Não quero ouvir, você está advertido aqui formalmente disso. E se eu não tenho muito tempo, olha só, eu fico pensando aqui, mas eu não tenho 1 hora por dia? Porque se você tiver 1 hora por dia, e aí imagino que no sábado e no domingo e no feriado você tenha talvez 2, 3 horas, talvez 4, e é preciso saber dizer não para muita coisa, Poxa, é preciso ser resiliente, né? Que é o que eu aqui costumo definir como habilidade de suportar as dificuldades para conquistar um objetivo, de dizer não para o almoço na casa da sogra, de dizer não para o cinema com o marido, o namorado, com o filho, com o crush, com quem quer que seja, para poder cumprir a sua meta, é simples. Não, Sábado e domingo, eu vou até dar um esquema aqui, um cronograma de estudo ali. Sábado e domingo, português e matemática, as matérias com mais questões na prova. Sábado, português, domingo, matemática, e domingo matemática, porque domingo é o dia que você vai precisar usar a cabeça. Você sabia que deu 11 horas esse seu esquema aí, ó? 1 hora por dia, são 5. Mais o sábado 3, mais o outro 6, são 44. O Douglas está falando de uma tática de quem não tem mesmo tempo. O que eu duvido de 99%. São 44, em 2 meses são 88. Meu, aí a grande questão é a seguinte, será que não tem mesmo tempo? Porque eu pergunto, quantos capítulos tem a série que você assistiu? E aí, Ale, vou contar uma coisa. Essa 1 hora por semana, uma matéria diferente por dia, sem repetir a mesma matéria, enquanto não ver todas as matérias do edital. Uma matéria por dia, 1 hora, aí se conseguir aumentar, 1h30, 2, mas uma matéria por dia de semana, quando você tem 1h30, 2 horas de estudo, e não volta, né, por exemplo, em constitucional, enquanto você não passar em todas as outras. Agora, aí alguém vai falar ali, mas isso aí, estudar tudo ao mesmo tempo, vai confundir a minha cabeça. Mas, Katsu, no domingo do dia da prova, você vai ter que responder perguntas de todas as matérias, no mesmo tempo, no mesmo dia, na mesma hora. Então já se acostuma com isso, meu filho. Teve uma coisa legal, hein, Douglas? Aliás, todos esses preços estão alterados, já estamos em promoção Dia dos Pais, verdade, tá 200 e pouco o curso, tá muito legal.
Tem uma coisa que o pessoal anda fazendo, por exemplo, de assinatura, que você paga R$39 e tem 4 encontros por mês, todo sábado. Quem tá avançado gosta muito, porque estuda na semana, faz alguma coisa, um teste e tal, e mantém o sábado que é ao vivo, tem esse papo, né, Douglas? Eu vi boas aulas que vocês fizeram. É um pouco avançado, eu não vou mentir, é um pouco avançado a assinatura, mas é um sábado de manhã e o professor meio que te empurra também a estudar, isso é legal. Então eu gostei muito do resultado que a gente teve nesses trabalhos. Agora, é o que o professor Douglas falou, né? Poxa, tentar um pouco, pense nas coisas boas que você vai ter com sua nomeação. Não fica ouvindo gente que só quer te pôr para baixo. E, sobretudo, acho que o mais importante, né, Douglas, é parar de esperar, né, Douglas, que os parentes vão dar aquele apoio e tal. Às vezes não tem esse apoio, né? Então, eu acho que tem de se desvincular um pouco, de só ficar dependendo de uma pessoa te elogiar e tal. Porque depois que você passa, você é rei. Mas até lá, existe muita solidão do estudo. As pessoas se... Por que as pessoas gostam do assinatura? Porque elas têm um chat, elas conversam, fazem amizade, né? Quem era viciada em assinatura é a Luana. Não tinha uma, né? Que ela não tava. Então, quer dizer, os alunos que voam estão sempre forçando e melhorando. Professor Douglas, 40 minutos de papo. Eu adorei, para mim foi sensacional. Me perdoe se vocês falam, puxa, o Olê começa no ponto, vai terminar não sei aonde, então por isso que o Douglas está aqui para ir jogando novelo, para a gente não se perder no labirinto. Eu quero agradecer ao professor Douglas por ter separado um tempo do dia dele, que é tão corrido, trabalha pra caramba, tem Tribunal de Justiça, tem cursos, tem tudo onde ele trabalha e sempre é muito solícito, extremamente profissional e, sobretudo, um grande amigo e a quem eu devo muito respeito e tenho muita amizade. Muito obrigado, mestre. Eu que agradeço, Ale. Mais do que nunca, só não será concursado quem não quiser. E estamos juntos aí à disposição. O convite sempre será aceito. Grande abraço, muito obrigado. Boa, mestre Douglas. Obrigado, viu, pelo carinho. Gente, deixa comentário aí embaixo, que eu e o Douglas a gente gosta de responder e tudo mais. Deixa aí quem gostou, dá like. Quem não gostou, não aparece mais aqui. Enfim, fica com Deus. Tchau, pessoal. Tchau. Valeu. Tchau, tchau. Galera, gostou do vídeo? Que bacana! Então clica aí, né? Dá uma curtida, faz um comentário se você puder e inscreva-se no nosso canal do YouTube. E deixa lá no sininho, ao clicar, você recebe as mensagens também de notificação. Visite o nosso site e conheça nossos cursos preparatórios para concursos públicos. Muito obrigado!